Para o pequeno Daniel crescer super saudável, Vanessa teve que conhecer melhor como preparar a alimentação de um recém-nascido. Ela buscou a ajuda da nutricionista Laura, que nesta semana estreia no nosso quadro com as principais dicas de alimentação para as marinheiras de primeira viagem. No início, para mim foi um pouco complicado a questão de achar os alimentos corretos, como fazê-los. E a Laura me ajudou bastante nessa questão, me orientando, introduzindo, quais são os primeiros alimentos, para eu poder passar para o Daniel. E Laura, ela passou aí, entendeu direitinho, passou no teste, entendeu o seu recado? Fez o dever de casa e bem feito. É mesmo? Sim, a questão da alimentação complementar, muitas mães têm muitas dúvidas, né? Quando começar, em que período ela vai começar? Após o nascimento, toda a necessidade da criança ela é suprida através do leite materno. Isso. As mães que não conseguiram, ofertar esse leite materno por algum problema, alguma situação, ou tiveram que voltar para o mercado de trabalho, elas introduzem as fórmulas infantis. Nesse processo, quando chega no 4º mês, a gente já vai introduzir os sucos. Sucos, depois, em consequência, vem também as papinhas de fruta, logo em seguida vem as papinhas salgadas. Então, essa é a sequência correta. Ele começou aqui com o suco de fruta. Exatamente. E esse suco pode ser que tipo de suco? O interessante é os sucos fluidos, Aquele que a criança, às vezes, porque ele já está adaptado à questão do leite materno, para a questão de sugar o suco, É bem parecido com o leite materno, ele é fluido. Então, a mãe vai bater esse suco no liquidificador, o interessante é colocar de uma única fruta, por quê? A criança tem que também começar a adaptar essa questão do paladar, ela conhecer o paladar, ela experimentar o sabor de cada fruta. Então, o ideal no início é colocar uma fruta por vez. Esse suco ele entra nos intervalos das mamadas. No caso, no período da manhã, deu a primeira mamadeira, depois a segunda já é o suco de frutas, depois vem a mamadeira de novo no horário do almoço, depois o suco de frutas e depois a mamadeira de novo. Nesse período de 4 a 6 meses, ainda está no processo de transição de 5 a 6 mamadas dia, Então, ele não abandonou ainda esse processo de mamada, não. Quando a gente introduz os alimentos, ele tende a recusar a mamadeira, porque ele já não vai ter necessidade de consumir todo esse leite. E essa mamada que você está querendo dizer, para uma criança como um bebê, como o Daniel, que não recebeu bem o leite materno, é esse leite... As fórmulas infantis. Fórmulas infantis. Isso é de acordo com a orientação do pediatra também, que ele vai olhar a questão do peso da criança, da altura da criança. Então ele vai adaptar o leite adequado para a criança. Tem criança que desenvolve um refluxo, então a gente tem fórmulas especiais para refluxo também. Então são leites hoje em dia que a gente encontra no mercado, adaptados ao perfil de cada criança. Do 1º ao 3º mês, o ganho de peso chega a ser 750 gramas por mês. Do 3º ao 6º mês, são 600 gramas por mês. Do 6º ao 9º mês, são 300 gramas por mês. E de 1 ano a 2 anos, 180 gramas por mês. Aqui a gente está vendo o que é bom ser usado pelas mães, mas o que é bom evitar? A mãe deve evitar, por exemplo, mel, chás. Às vezes as avós pedem, para colocar um chazinho aí nos intervalos. O chá ele é contraindicado, porque ele tem alguns chás como chá mate, chá verde. A gente nunca deve dar um chá verde para criança. Eles têm uma substância que chama cafeína e a gente deve evitar essa substância, porque deixa a criança mais agitada, pode promover cólicas abdominais, intestinais. Então a gente evita chás também. Produtos condimentados, industrializados, é sempre partir para o natural. E quantas porções de cada alimento as crianças devem ingerir por dia? Bom, a questão dos pães, cereais, a gente coloca 3 porções ao dia, 3 porções de frutas, a leguminosa 1 porção ao dia. O que seria a leguminosa? É o feijão, o grão de bico, como a gente mostrou aqui. Tem a questão também, a carne já entra 2 vezes ao dia. E no caso, até o óleo é importante na questão da formação neural da criança, Então o óleo não pode ficar de fora não, a gente contabiliza 2 porções que compreende cerca de 5 ml, uma colher de chá. No caso da carne, com essa faixa etária de 6 meses, é a carne mesmo ou o caldo da carne? Bom, a mãe geralmente ela fica em dúvida, eu vou colocar a carne na papinha, como que eu posso fazer? A carne é o ideal fazer ela cozida, evitar a fritura, A gente vai fazer a carninha cozida no meio lá do feijão, do arroz, às vezes fazer uma misturinha. E depois também na sopa ela pode estar colocando a carne também, que no caldinho vai estar concentrado, E o sal e o açúcar, Laura, eles devem ser usados ou não?
O sal é pouquíssima dosagem, né? O que seria essa dosagem? Seria uma colherzinha de chá no meio da preparação, mesmo assim se puder evitar é o ideal. O açúcar não deve ser utilizado, porque as frutas já têm o açúcar, que é a frutose, que já é o ideal, né? Então ele não precisa de açúcar nessa faixa etária. E qual deve ser, Laura, a ordem desses alimentos para cada criança no dia a dia? Bom, ele já está no 7º mês, né? Então ela já introduziu o suco, ela começou com 30 ml do suco, depois ela evoluiu para 60 ml e pode chegar a 90 ml, né? A farinha láctea ou ao mesmo tempo a aveia, a gente nunca deve colocar na preparação desses alimentos, não tem necessidade, tá? Aqui ela está usando a fórmula infantil entre esses intervalos dos horários principais. Ela tem feito também a polpa do suco de frutas, às vezes concentrada, às vezes quando ela vai sair, leva essa polpa já batida e congelada e ela vai descongelando aos poucos para ofertar para a criança. E perde as propriedades desse suco? Algumas vitaminas, elas têm o poder de oxidação, né, em contato com o ar. Então, realmente, ela perde um pouco dessas vitaminas. Mas em termos de nutrição, valor calórico, né, densidade calórica é preservar. A banana ela colocou na segunda-feira, tem aqui o kiwi, a goiaba, a maçã, o mamão, a manga. Então, para cada dia da semana é interessante estar colocando uma fruta diferente, para criar, né, a criança conhecer realmente o sabor dos alimentos, cada né? sabor. Cada sabor. Identificar. Exatamente. E a papinha, então, a primeira papinha é com fruta? Isso, a primeira papinha é com fruta. Depois dessa adaptação com a fruta, a gente vai introduzindo a batatinha amassada, o arroz, o macarrãozinho amassado, sempre amassado, nada liquidificado. Nada processado no Nada liquidificador. processado no liquidificador, porque a gente precisa de quê? Ter as fibras também. A fibra, ela atua também no intestino da criança, né, para formar as fezes mais sólidas, não ficar as fezes pastosas, né? Então a fibra também é interessante. E contribui também com a mastigação? Sim, ele está desenvolvendo a mastigação, né? Os dentinhos estão crescendo, então é interessante ele ter esse contato da mastigação. Ele rejeitou, por exemplo, a cenoura, Certo. não gostou. O que essa mãe deve fazer? Pois é, dentro da literatura, a gente deve ofertar para a criança de 10 a 15 vezes esse alimento. Porque ela está construindo o paladar, ela não sabia desse alimento, né? A criança está desenvolvendo o paladar. Então, esse é o papel fundamental dos pais. E nós estamos aqui numa fase, Laura, dos 6 meses, que é uma fase que normalmente a mulher já acabou a licença maternidade e está voltando a trabalhar. É possível manter essa rotina de alimentação saudável para o bebê, mesmo a mãe não estando em casa, ela tendo uma ajudante ou uma avó, alguém para poder auxiliá-la nesse processo? É possível sim, é interessante buscar até ajuda nutricional mesmo de uma nutricionista. Ela vai montar um cardápio bem interessante, vai orientar essa mãe de acordo com como que ela pode fazer os horários direitinho, para essa criança não ficar em déficit de vitaminas, minerais, dos nutrientes, né? Para ele ganhar o peso adequado. Então é possível sim, por isso que é interessante também buscar a ajuda de um profissional. Normalmente as pessoas usam o ovo em substituição da carne. Isso. Há algum risco de uma alergia? Sim, é um risco sim, tem algumas crianças que têm intolerância, principalmente a clara do ovo. Quando a gente vai introduzir o ovo na alimentação, a gente começa pela gema. Então a gente dá a partir do 6º mês, tá? Nunca antes disso. Então a gente dá a primeira gema para a criança, ela aceitou bem, vai evoluindo para a clara, mas assim, nunca começar pela clara, que a clara realmente em algumas crianças pode desenvolver uma alergia alimentar, né? Uma resistência. E a higienização desses utensílios, da mamadeira, como que deve ser feito? Bom, as frutas, como para nós também, elas devem ser higienizadas, sanitizadas em solução clorada. Pegar um balde ou uma bacia, encher com 1 a 2 litros de água, de acordo com o tamanho da fruta, né? Colocar 1 colher de sopa de água sanitária ou solução clorada por 15 minutos. Isso para frutas como pera, maçã? Isso, mesmo o abacaxi que ele tem a casca, né? A gente também deve higienizar direitinho e depois enxaguar em água corrente, né? A gente deve enxaguar. E determinados alimentos, como que tem casca, a gente pode tirar a casca mesmo, né? No caso dos legumes, mas também devem ser lavados antes de serem guardados na geladeira. E no caso da mamadeira? No caso da mamadeira, ela vai usar o seguinte, solução clorada também, lavar também com sabãozinho neutro. E as colheres? Que tipo de colher que deve Nunca usar colher de metal, o ideal é usar a colherzinha de acrílico, né, de plástico, lavar direitinho. Tem a colher de acordo com a faixa etária da criança também, né, de 6 meses, de 12 meses. Para respeitar o tamanho da boquinha dessa criança. Exatamente. E a higienização da boca da criança? Porque até a amamentação
é só o leite materno. E depois? Depois a gente deve introduzir realmente a escovação, né? Hoje a gente tem alguns produtos que parecem até uma dedeira aqui, né? Que a gente coloca no dedinho mesmo no nosso dedo e vai higienizando a boquinha da criança. E tem a pasta de dente ideal, né? Específica para aquela faixa etária também. Entendi. Então, Laura, tirando aqui a aveia, os demais alimentos que a Vanessa oferece para o Daniel diariamente estão de parabéns. Excelente. Parabéns, viu, mãe? Que bom, Vanessa, que desde o início você seguiu as orientações da Laura e está conseguindo alcançar esse êxito na alimentação do seu filho. Nós esperamos também que você tenha curtido essas dicas hoje da Laura e tenha sempre uma alimentação super saudável para você, para sua família e para o seu bebê.